Você tem uma estratégia para proteger e gerenciar informações confidenciais? Você sabe onde residem seus dados confidenciais? Como o Zilo falou, eu tinha te fazia aquele controle, né, por planilha, que os dados estavam no file server. E você aí dentro da sua empresa sabe no file server onde estão os dados confidenciais? Além disso, o controle desses dados, quando ele viaja dentro e fora da organização, qual é o controle que a gente possui? Eu sei que um usuário copiou esse dado para a máquina dele, para uma máquina pessoal, que ele copiou para outro servidor para ter acesso a esse arquivo posteriormente. Como é que a gente controla isso, né? Vocês podem dizer, eu vou lá e vejo no log do servidor. Só que isso é efetivo, é automatizado. E quando esse dado sai para fora da empresa, como é que eu tenho controle que o usuário armazenou dentro do OneDrive pessoal, dentro do Dropbox? Então eu consigo ter esse controle do dado. Além disso, você está usando várias soluções para descobrir, classificar, proteger e rotular essas informações? Então, uma ferramenta para cada uma dessas funções, né? Uma para descobrir os logs habilitados no servidor, para entender onde estão sendo copiados esses dados, uma ferramenta para classificar, rotular e proteger. Então, o que a gente quer mostrar aqui para vocês é que a Microsoft possui hoje uma proteção de informações que ajuda a proteger dados confidenciais durante todo o ciclo de vida. Ou seja, dentro da minha empresa e fora da minha organização. Eu consigo controlar esse dado, rotular esse dado, aonde quer que ele esteja. Se ele esteja na nuvem, se ele esteja dentro do meu servidor local, ou se ele passou pelo DLP. Como o Zilo falou, o DLP só vai impedir que eu envie esse dado, mas se ele passou do DLP, como é que eu vou controlar o acesso a esse dado? Então, a proteção de informações da Microsoft, né? A gente tem alguns pilares. A descoberta desses arquivos. Então, o primeiro passo é descobrir arquivos confidenciais. Classificar. Então, classificar com rótulo de privado, de pessoal, de confidencial. Proteger esse arquivo para que pessoas que, caso esse dado saia de dentro de uma organização e eu valide que aquela pessoa não tem acesso, que esse arquivo não seja aberto. E além disso tudo, monitorar. Então, eu ter o controle de onde está tentando, alguém que tentou abrir meu arquivo, como estão sendo protegidos meus arquivos dentro da empresa, se os usuários estão aplicando rótulo e etc. E eu consigo fazer isso através de dispositivos, aplicativos, serviços em nuvem e também consigo fazer essa proteção dentro do meu ambiente on-premises. Então, como é que funciona a proteção de dados e governança de dados? Elas estão hoje lado a lado. Então, é uma abordagem unificada para descobrir, classificar e rotular. Então, eu preciso ter tudo isso dentro de uma única ferramenta, né, onde eu consiga descobrir, além disso, classificar e rotular. Aplicar toda a parte de rótulo de forma automática, baseado nas minhas políticas. Então, eu configuro aqui uma política, o Gustavo depois vai fazer um exemplo, que CPF é um dado sensível. Então, quando um usuário adicionar um CPF dentro de um arquivo, que esse arquivo seja rotulado e protegido. Aplico aqui os rótulos de criptografia, restringo o acesso, coloco uma marca d'água nesse documento, cabeçalho e rodapé. Qual é a retenção, exclusão, gerenciamento de registros desse arquivo e o arquivamento. Então, consigo também determinar que o usuário vai ter acesso, por exemplo, a X tempo a esse arquivo e depois ele vai ser excluído. Depois o usuário não pode acessar mais esse dado. O monitoramento sempre proativo para identificar os riscos. Então, como eu comentei lá no file server, que eu vou ver os logs depois que ocorreu um vazamento, vou buscar os logs e vou verificar os logs. Isso a gente não tem que ter, a gente precisa de um monitoramento proativo, que como o Marcelo Zilo falou bastante, que a gente identifique que há um risco de vazamento daquela informação, que é uma informação sensível e eu consiga protegê-la. E ampla cobertura em diferentes locais, como eu mostrei antes, em aplicativos, nuvem ou no meu ambiente local. Depois de tudo isso de protegido, que eu tenho um monitoramento, que eu descubro os dados sensíveis, os dados em riscos, que eu tenha acesso a violações de políticas, então que eu tenha um alerta que um usuário está violando uma política dentro do ambiente. Além disso, recomendações de políticas a serem utilizadas para o usuário. Então, eu recomendar para o usuário que aquele dado é sensível e que ele coloque alguma proteção naquele arquivo. E os alertas proativos. Opção de classificações flexíveis.
Hoje a gente tem um grande problema que é a cultura do usuário. Então a gente chega numa empresa e vai começar a colocar uma classificação de informação, mas em um primeiro momento a gente não consegue colocar isso a cargo do usuário. A gente tem que ter uma classificação automática para auxiliar essa classificação. Então, aqui, além de ferramentas, é uma mudança de cultura muito grande na empresa, que hoje não trabalha, né, com gerenciamento de informações, que eu consiga rotular. Então, a gente tem toda a parte de classificação automática, onde as políticas são definidas pelos administradores, a fim de aplicar automaticamente a classificação e proteção dos dados. Ou seja, detectou um CPF, eu protejo. Detectou um número de cartão de crédito, eu imponho essa política, onde o usuário não vai precisar ter nenhuma ação manual. Depois eu já fui para outro nível, meus usuários já entenderam, então eu posso colocar uma classificação recomendada. Posso colocar um alerta para um usuário que está trabalhando em um tipo de arquivo e detectou um número de telefone. Então eu recomendo que aquela informação seja classificada como confidencial e o usuário vai receber um checkbox ali, ó, recomendando. A gente detectou dados sensíveis no seu arquivo, então é recomendado que você classifique. A reclassificação manual, onde os usuários podem substituir uma classificação e colocar uma justificativa. Então, a minha ferramenta detectou um dado como altamente confidencial. Um usuário pode facilmente pedir uma reclassificação manual com uma justificativa, mudando esse dado para geral. É um dado que é público, então eu não tenho por que aplicar esse rótulo. Então, o usuário consegue solicitar, sempre colocando uma justificativa por que alterou aquela reclassificação manual. E a classificação orientada pelo usuário, que os usuários podem optar, né? Então, a gente deixa a cargo do usuário optar por classificar a informação somente com um único clique. Depois o Gustavo vai mostrar para nós de uma informação, do e-mail. Esse e-mail não foi detectado como sigiloso, mas eu quero colocar ele como confidencial. Então, o usuário consegue também proteger esses dados. Vou dar um exemplo. Eu coloquei uma senha num arquivo de texto e pode ser que a ferramenta não detecte aquilo como uma senha. Então, o usuário pode classificar esse documento de forma manual. Então, a gente pode deixar também a cargo do usuário. O que é o rótulo de sensibilidade? O rótulo é um personalizável e legível para outros sistemas e persistente. Como o Zilo comentou que ele já tinha dado um spoiler, os arquivos protegidos, e-mails protegidos, dentro do SharePoint Online, todos esses arquivos que eu protejo, ele contém um metadado. Então, um metadado de proteção desse arquivo. Então, eu consigo ler por outros sistemas, entender esse arquivo, que ele está sendo rotulado pela ferramenta da Microsoft. Então, eu tenho acesso dentro do metadado do arquivo, que esse é um arquivo protegido. Além de todas as informações, né, que vem dentro do metadado, ele traz esse rótulo, né, mostrando que o arquivo é confidencial ou dependendo do rótulo que eu apliquei. Dentro do Office, dentro do pacote Office, isso é nativo, tá? Então a gente já tem dentro do Office, a gente não precisa instalar nenhum plugin, nenhum outro software dentro de Windows, Mac, ou iOS ou Android, onde eu automaticamente já consigo colocar os rótulos. Então, eu estou trabalhando com Azure Information Protection, minha equipe de TI já criou os rótulos, confidencial, público e etc. E eu consigo, dentro do próprio Word, qualquer ferramenta do Word, PowerPoint, Excel, toda ferramenta da Swift Office, colocar um rótulo dentro desse arquivo. Então, ele é nativo dentro do pacote Office. A gente consegue sim proteger outros documentos, como o TXT, eu acho que o Gustavo vai mostrar um exemplo, mas daí a gente precisa utilizar um cliente da máquina. Mas isso tudo é nativo dentro do Office. Então eu trabalho com a plataforma Office, eu tenho ele totalmente integrado dentro do meu pacote. Além disso, além de eu proteger arquivos, como a gente viu até agora, eu preciso proteger quando eles saiam da empresa. Então, preciso criptografar esse dado, preciso proteger esse dado quando ele sai, quando eu envio esse dado. Então, ele passou do DLP, então eu consigo proteger, além de arquivos, eu consigo proteger também uma mensagem de e-mail. Então, utilizando a suite Office 365, eu consigo rotular da mesma forma que eu rotulo um arquivo Excel, Word, eu consigo rotular um e-mail como confidencial. Ele protege, ele mitiga o risco de divulgação não intencional através da criptografia e proteção de direitos. Eu consigo controlar, então, aproveito as mesmas políticas automáticas que eu tenho
para os meus arquivos, para dentro dos e-mails, e conformidade, né, que eu preciso cumprir uma obrigação de conformidade que requer a criptografia ou controle de chaves de criptografia. Então, aqui ele mostra algumas imagens, né, onde eu consigo aplicar os rótulos de sensibilidade dentro do próprio Outlook. O destinatário pode ler as mensagens protegidas utilizando uma plataforma. Quando eu envio para um usuário externo, que não seja um usuário de 365, ele envia somente um link para a mensagem. Então, essa mensagem ela não sai do servidor de e-mails da Microsoft. Ela é enviada somente um link que, quando o usuário vai ter acesso a essa mensagem, ela vai acessar um link e vai ver via servidores da Microsoft. Então, não sai o e-mail em si. Sai um link seguro para o usuário ter acesso a essa mensagem e conseguir ler essa mensagem e não ter o vazamento dela. Então, aqui é um exemplo, acho que o Gustavo vai mostrar um exemplo para vocês também, mas é uma mensagem do Gmail recebendo um e-mail criptografado utilizando o 365. Aqui é um report onde eu consigo ver dentro do meu 365 todas as mensagens que foram colocadas como exemplo aqui para não poder encaminhar, somente com encriptação, customizada e etc. Então eu tenho algumas configurações na mensagem que, por exemplo, eu posso colocar que quem recebeu não pode encaminhar essa mensagem. Então, mandei uma mensagem para o Zilo, mandei uma mensagem para o Gustavo, e eles não podem encaminhar essa mensagem. Eles só podem visualizar, não podem imprimir. Então, eu consigo colocar controles em uma mensagem de e-mail também, para proteger do vazamento de informações. Então, aqui a gente está falando fora do perímetro dos meus arquivos, eu estou falando de mensagens de e-mail também criptografadas utilizando as ferramentas da Microsoft. Outro ponto que a gente tem é o Cloud App Security, onde eu consigo proteger, detectar e proteger arquivos que estão em outras nuvens. Ou seja, eu consigo detectar informações, dados confidenciais que, por exemplo, eu tenho hospedados dentro do meu Salesforce, do meu Dropbox e outros, tá? Então, dentro do Cloud App Security, eu não trabalho somente com a nuvem da Microsoft. Eu consigo detectar arquivos em outras nuvens e, além disso, consigo colocar rótulos de classificação e proteção dentro desses arquivos. Não precisa estar somente dentro da nuvem da Microsoft ou on-premises. Eu consigo ter integração utilizando o Cloud App Security com outras nuvens, com outros fornecedores. Hoje eu não migrei meus arquivos ainda para SharePoint Online, eu possuo meu file server local. Então, como é que eu faço para proteger esses arquivos que trabalham no meu file server local? Então, eu tenho uma opção que eu consigo trabalhar dentro do Azure Information Protection, onde eu consigo primeiro descobrir dentro do meu file server, então fazer uma varredura dentro do meu file server e detectar todos os arquivos que contêm dados confidenciais. Então, baseado na minha política, eu detecto que CPF é um dado confidencial, eu consigo fazer essa detecção dentro do meu file server local, verificando todos os meus arquivos e verificando os quais possuem algum tipo de dado sensível. E eu posso colocar o modo impor, né, onde eu consigo classificar, rotular e proteger automaticamente os dados confidenciais. A proteção, além de SharePoint Online, além de utilizando nuvem, eu consigo também proteger e descobrir arquivos dentro do meu file server. Aqui também a gente utiliza bastante antes de fazer uma migração para a nuvem. Então, estou fazendo uma migração do meu file server para a nuvem e quero detectar itens confidenciais, eu posso utilizar o IP para essa proteção. Então, uma ferramenta bem bacana, onde eu consigo, além de nuvem, proteger meu ambiente local. Aqui eu acho que vai ficar um pouco para vocês, pequeno para vocês, mas aqui eles têm alguns scanners de proteção, né, que seriam os nós de proteção, onde faz todo esse monitoramento e proteção do meu ambiente local. Além, então, de a gente descobrir, classificar, proteger, a gente precisa monitorar, entender como estão sendo classificados meus dados, se os usuários estão rotulando, se eles estão sendo protegidos, se esses dados estão sendo, se alguém está tentando fazer um acesso indevido a esses dados. Então, vou mostrar um pouco de toda a parte de monitoramento. Aqui um exemplo do report de uso do Azure Information Protection, onde ele me mostra aqui um gráfico do tipo de arquivos. Então, pegou
Microsoft Word, o IP Scanner, Microsoft Excel, File Explorer ou Outlook. A maioria dos arquivos aqui foram em Word. E o tipo, tá? Pegou um número de telefone, pegou um cartão de crédito, pegou arquivo General, Public, pegou com outro ou de um projeto, então tem um projeto específico onde eu rotulo que esse projeto só vai ser acessado pelaquela equipe de projetos e eu posso criar rótulos para isso de confidencial. E eu consigo ver dentro de um reporte, ter toda essa análise, né, do que foi protegido e aonde foi protegido. Então essa interface é bem bacana para a gente entender, depois da implantação do produto, como está a minha curva de adoção e de uso, né, e também verificar toda a classificação automática.